Olá, pessoal, que saudade de vocês! Hoje eu vou trazer para vocês uma lição, contando um pouquinho de uma história que é bastante conhecida por nós, que está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 5, do versículo 1 ao 27. É a cura de Naamã e a lepra de Geazi. Para começar, eu queria perguntar a vocês o que vocês fariam se tivesse muito dinheiro. Talvez você pense que com muito dinheiro você pudesse comprar muitos brinquedos, ir para a pizzaria com seus amigos, ir para a praia. Não é errado a gente querer esse tipo de coisa, pelo contrário, é bom quando é feito na medida certa. Tem crianças que até receberam um grande presente no dia do aniversário, eles queriam tanto esse brinquedo, aí os pais compraram, eles brincaram por uns dias e depois esse brinquedo ficou até esquecido e a criança já está pensando em ganhar outro brinquedo mais na frente. Essa é uma alegria passageira. Na hora que a gente ganha o nosso brinquedo, a gente fica tão feliz, empolgado, querendo compartilhar com os nossos amigos, mas com o tempo, aquele brinquedo ele perde todo o encanto e a gente já está pensando em algo mais na frente. Essa é uma alegria passageira. O nosso coração ele não pode ser preenchido com coisas materiais. Nesse tempo que nós temos vivido, nós temos visto, a importância de valorizar as coisas que não são materiais. E o nome da nossa lição de hoje é Tempo de Agradecer. A história começa quando um rei muito poderoso, o rei da Síria, invadiu Israel e levou com ele muitos escravos. Entre eles, tinha uma meninazinha que foi levada como escrava para a casa do chefe de todos os soldados, o general. Certo dia, essa menina estava limpando a casa e ela percebeu que o seu chefe, o seu patrão, tinha uma doença chamada de lepra. Era uma doença que não tinha cura, deixava o corpo todo manchadinho, vocês estão vendo? Todo marcado. E ele sofria muito, porque essa doença, ela maltratava muito o corpo de uma pessoa e quem tinha essa doença precisava ser afastado de todas as pessoas e morar num lugar isolado. A menina, quando descobriu tudo isso, correu para a patroa dela e disse o seguinte: olha, minha patroa, se o chefe Naamã conhecesse o profeta lá da minha terra, com certeza ele iria ser curado. A mulher correu e foi contar para o marido. Chamou Naamã e disse para ele tudo o que a sua serva havia falado. Naamã não esperou e procurou o rei da Síria para pedir a sua autorização. Quando o rei soube que existia a possibilidade de Naamã ser curado, ele ficou muito feliz e resolveu entregar a Naamã uma carta que dizia o seguinte, que o rei de Israel deveria receber o seu chefe, o chefe do rei da Síria, e deveria curá-lo daquela lepra. Na mesma hora, Naamã foi até o rei de Israel, junto com alguns soldados, e entregou a carta que o seu rei havia mandado. Quando o rei de Israel leu o conteúdo daquela carta, ele ficou com muito medo, porque a carta dizia que ele teria que curar o comandante do exército do rei da Síria. E ele disse: mas como eu vou fazer isso? Eu não sou Deus, eu não tenho o poder de curar ninguém. Só que o rei não lembrava que lá em Israel existia um profeta chamado Eliseu. Eliseu, quando soube do conteúdo da carta, disse assim, mandou um recado para o rei, pelo seu empregado, disse: rei, mande esse comandante vir até mim, porque ele vai saber que existe profeta em Israel. Naamã foi até a casa de Eliseu. Mas, para sua surpresa, quando ele chegou lá, Eliseu mandou um dos seus empregados. E ele disse:
o meu senhor, o profeta Eliseu, disse que o Senhor deveria se banhar no Rio Jordão 7 vezes e você seria curado. Naamã ficou muito furioso. Ele ficou muito revoltado. Como pode um chefe poderoso como ele chegar na casa de um simples profeta e ele mandar um empregado e ainda mais mandou que ele mergulhasse no Rio Jordão, sendo que na terra dele, lá na Síria, existiam rios muito mais limpos, muito mais bonitos. E o Rio Jordão não era um rio tão limpo assim. Ele ficou revoltado e decidiu voltar para casa na mesma hora. Um dos seus soldados, vendo o que estava acontecendo, disse: Senhor, eu posso falar uma coisa? Ele disse: fale. Se ele tivesse mandado o senhor fazer uma coisa mais difícil, o senhor não faria? O que custa é o senhor mergulhar nesse rio? Vai que acontece alguma coisa. Naamã resolveu dar ouvidos ao seu soldado. Ele foi até o Rio Jordão e, ao chegar lá, ele tirou as suas vestes, tirou a sua armadura, ele se despiu por completo e decidiu mergulhar naquele rio. Ele mergulhou uma, mergulhou duas, mergulhou 3 e nada acontecia. Eu vou embora daqui. Mas, Senhor, foram 7 mergulhos que o profeta mandou o Senhor dar. Ele deu mais um mergulho, 4. Deu o 5º mergulho, continuava com a lepra. O 6º mergulho. No 7º, ele decidiu mergulhar com tudo. Quando ele levantou do seu mergulho, todas as manchas do seu corpo haviam desaparecido. Naquele momento, Naamã ficou tão feliz, que decidiu vestir novamente as suas roupas e procurar o profeta Eliseu para agradecer a ele tudo o que ele tinha feito. Ele correu com seus soldados e Naamã resolveu levar alguns presentes como forma de agradecimento ao profeta Eliseu. Dessa vez, quem foi falar com ele foi o próprio profeta. Naamã disse: Senhor, eu fui curado, muito obrigado. Aí o profeta Eliseu ficou tão feliz e disse: quem lhe curou não foi o rio, foi o poder do Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus. E Naamã, naquele dia, reconheceu que não existia nenhum outro Deus além do Deus de Israel. Um Deus verdadeiro, que cuida, que ama, que protege. E, naquele momento, Naamã queria entregar alguns presentes para Eliseu, mas Eliseu não quis receber. Ele disse que o que tinha sido feito tinha sido por Deus e não por ele. E ele não precisava receber nenhum tipo de presente. Os dois se despediram. Naamã foi embora com a sua comitiva. Mas o profeta tinha um empregado, um servo chamado Geazi. E Geazi, vendo que o profeta Eliseu não havia recebido os presentes de Naamã, ele ficou pensando: já que ele não vai receber, eu acho que eu vou. É um desperdício. Naamã vinha até aqui com tantos presentes e ele não receber. Correu até a comitiva de Naamã e contou uma mentira enorme. Disse assim: olha, o profeta me mandou aqui para receber os presentes, mas é pouca coisa para ele mandar para a escola de profetas. Aí Naamã disse: mas é só esse pouquinho, eu vou mandar muito mais. E entregou muitas riquezas naquele dia que Geazi não conseguia andar sozinho. Precisou da ajuda de um soldado para levar todas as riquezas para sua casa. Ao chegar em casa, ele guardou os seus tesouros e foi lá na casa do profeta Eliseu. Quando ele chegou na casa do profeta Eliseu, Eliseu perguntou: Geazi, onde você estava? Geazi respondeu: eu não fui para lugar nenhum. Eliseu, na mesma hora, disse, porque Deus havia falado para Eliseu: Geazi, você mentiu. A sua ambição te trouxe um pecado muito grave, te trouxe muitos males. A partir de hoje, a lepra que estava em Naamã
vai fazer parte da sua vida e todos os seus descendentes também serão leprosos. Por causa da ambição de Geazi, a partir daquele dia, ele ficou leproso, como Naamã havia chegado lá em Israel.